Mas vamos desfrutar esse texto da Bíblia Sagrada. Esse texto que está inserido no Evangelho de João. Esse Evangelho que tem a preocupação e o caráter de apresentar Cristo como o Filho de Deus. Esse Evangelho, a qual nós fizemos menção no capítulo de número 4, verso de número 23, acerca de Jesus. Jesus esse, que Deus do capítulo de número 4 do Evangelho de João, ficou sabendo que tinha chegado ao conhecimento dos fariseus, que diziam que Jesus ele batizava e curava mais do que os discípulos de João. Ainda que Jesus ele mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, Jesus achou por bem de deixar a Judéia e ir para a Galiléia. Mas o percurso a qual ele iria tomar, ele achou por bem de passar por Samaria. E é tão lindo a pronúncia, e era-lhe necessário. Tem coisas na nossa vida que é necessário. Tem coisas que nós não queríamos passar, mas é necessário passar. Tem coisas que nós não queríamos, mas é necessário, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então Jesus sai dali, passa e vai para a região de Samaria. Jesus chega em um pequeno vilarejo chamado Sicar. Na tua Bíblia está dizendo, cidade de Samaria e localidade Sicar. Era um vilarejo. Jesus fica junto à herdade de Jacó, que ele dera para o seu filho José, um poço. Jesus estava cansado, disse para os seus discípulos irem até a cidade comprar pão, ou melhor dizendo, alimento. E os seus discípulos assim foram. E Jesus fica sentado ali, cansado, e quando vem uma mulher. Essa mulher era uma samaritana. Ela veio tirar água para que ela pudesse utilizar. Se ela veio tirar água no poço, era sinal que ela tinha que suprir algum tipo de necessidade que estava em sua casa. Assim como Rebeca foi à fonte, ela foi buscar água para suprir necessidade em casa. E a diferença dessa mulher para a Rebeca é bem diferente. Primeiro, acerca dos horários. Segundo, Rebeca chega junto à fonte, estava um homem chamado Eliezer. E Eliezer disse, Eliezer estando junto à fonte, ele e os camelos, plural. Eliezer tinha sido enviado por o seu senhor Abraão para buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E Eliezer sai de lá juntamente com os camelos. Sentido tipológico e simbólico. Abraão simboliza Deus. Aleluia. Isaque simboliza Cristo. A Rebeca logo após simboliza a igreja. E quem é que simboliza os camelos?
você vai ver que os camelos chegam dirigidos por Eliezer, que traz o tipo do Espírito Santo. Chega junto à fonte, Eliezer estava cansado, os camelos também estavam cansados, e quando vem uma moça chamada Rebeca, veio tirar água. Se ela veio tirar água é porque tinha necessidades na sua casa. E quando ela chega junto à fonte, vai tirar água, ela vê que na fonte tinha gente mais necessitada do que ela. E ao invés dela tirar água para si, ela tira água primeiro para Eliezer. A Bíblia diz: tudo o que quereis que vos faça, façais primeiro. Rebeca agora, depois de tirar água para Eliezer, foi tirar água para si e ela observa os camelos. Então ela deixa as suas prioridades e agora tira água para os camelos. Eliezer disse: essa aí é a moça do meu Senhor. O que identificava ela ser a moça do seu Senhor é que ela deixou as suas prioridades, como eu e você, que sempre quando vemos a casa do Senhor, temos as nossas necessidades, mas quando chegamos aqui na fonte, nós ouvimos alguns testemunhos, algumas palavras, que pessoas têm mais dificuldade do que nós, e é nessa hora que nós deixamos as nossas prioridades e tiramos água para os nossos irmãos. E é nessa hora que nós tiramos água para os nossos irmãos, é que aí vem a recompensa. Você vai ver que Eliezer vai no camelo e tira presente. Os camelos simbolizam os pastores, os líderes. Por que simboliza pastores e líderes? Porque eles levam a carga consigo, atravessando o deserto que não é sua. Assim como os pastores levam carga da igreja, que não é sua, chegando para abençoar outras vidas. Mas a igreja tem que ter a sensibilidade de que pastor também tem sede. Pastor também precisa de um carinho. Pastor também precisa de uma palavra amiga. A diferença da mulher de João 4 para Rebeca estava aqui, porque Rebeca sai no horário das virgens. A mulher de João 4 sai no horário das meretrizes. E quando chega junto à fonte está Jesus. E o interessante da Bíblia é o ponto geográfico. Porque você vai ver dizendo: o Senhor chega junto a Samaria. O significado do nome Samaria significa lugar protegido por Deus. Vamos dizer juntos? Lugar protegido por Deus. Só que agora Jesus está em cima do monte Gerizim. O significado do nome Gerizim significa monte da bênção. Diga comigo, monte da bênção. Quem estava em cima do monte Gerizim olhava para o lado, via o monte Ebal. O monte Ebal era conhecido como o monte da maldição. O Senhor chega no lugar da bênção. O Senhor chega no local do milagre. Mas você vai ver que Jesus ele chega na região de Samaria, mas o poço estava no pequeno vilarejo de Sicar. Diga comigo, Sicar. O significado do nome Sicar significa local da falsidade. E era necessário passar no lugar da falsidade. Meniofal e Maio. Porque haveria uma mudança.
Aquela mulher que chega com seu cântaro vazio e o Senhor diz para ela: dai-me de beber. E ela diz: sendo tu judeu e eu samaritana, a gente não tem nenhum tipo de comunicação. A pergunta de alguns, que alguns fazem, por que eles não possuíam nenhum tipo de comunicação? Então nós devemos ir para o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, capítulo de número 13, para entender. Foi quando Roboão foi assumir o reino de Israel, Roboão que era filho de Salomão, até o período do reino de Salomão, as 12 tribos de Israel andavam unidas. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o reino. Todos foram até Siquim para saber como é que Roboão ia, através do seu mandatário, segundo a monarquia, dirigir o reino de Israel. Roboão, não tendo palavra, despediu, dizendo: vocês durante 3 dias ficam ausentes, que eu vou tomar alguns conselhos. E Roboão sai e toma conselho de jovem da sua meia-idade. Roboão, que tinha entre 42 a 43 anos de idade, toma conselho de jovens da sua meia-idade, mas antes ele vai até os anciões e pergunta: como eu irei governar a nação, as 12 tribos de Israel? Como é que eu hei de fazer? Então os anciões lhe dão o melhor conselho: se tu fores servo deste povo, esse povo te servirá com muita fidelidade. A primeira condição de um líder, ele é servo. Rebacaia. Ele sai da linha, então vai tomar conselho de jovens da sua meia-idade. E a pergunta dele: como eu hei de fazer? Eles inflamaram o coração de Roboão, disse: se o teu pai os feriu com vara, tu os ferirás com escorpiões. Então as 12 tribos que estavam unidas acharam um cúmulo aquilo. Porque o reino de Salomão, todos conhecem que foi o reino mais próspero da terra. Mas para a pessoa física, para o indivíduo, havia algumas diferenças. Que diferença eram essas? Quem era rico se tornava mais rico e quem era pobre se tornava mais pobre. Por que acontecia isso? Porque a carga tributária era tão alta, até para você andar na rua você pagava. Então quem era rico poderia botar filhos em bons colégios. Quem era rico poderia dar boas faculdades para os filhos. Agora quem era pobre, no período do reino de Salomão, passava pelas suas mazelas. Quando Salomão veio a óbito, todo o reino de Israel se reuniu como um homem só, querendo uma mudança, direito igual para todos. Se o rico pode dar para o seu filho, o pobre também tem que dar. Se o rico tem boas condições, o pobre também tem que ter essa mesma condição. Não podemos esperar só a lei. Checamauê. Que havia chamada a lei do jubileu. E nós não vamos entrar aí, era que o pobre recebia restituições. Eles foram todos a Roboão, e Roboão, não tendo palavra, despediu. Mas quando Roboão volta, depois de 3 dias, o termo ali: se o meu pai vos feriu com vara, eu vos ferirei com escorpiões, está nesse sentido. Se vocês achavam que o tempo que o meu pai, na governabilidade que ele governou o reino de Israel, vocês achavam ruim, quando eu assumir o reino vai ser pior. Então havia 12 tribos, 10 acharam por bem de se retirar
E somente Judá ficou com Roboão. 10 tribos acharam por bem, não queremos, e elegeram Jeroboão, que estava no Egito, trouxeram e colocaram ele como rei. Passa tempo depois, Benjamim se une a Judá e se tornou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte pertencente a Sá e o reino do sul pertencente a... E ali começou, onde o povo hebreu começou a ter as suas diferenças. Não bastando isso, a Síria toma, nas suas invasões, o reino do norte. E o ato astuto da Síria, diferente dos caldeus, é que eles entravam numa cidade e remanejavam todo o povo, velho, criança, e traziam outros e colocavam ali. Então veio nascendo um povo místico que agora já não adorava mais a Deus, um povo místico que começou a aprender outros tipos de adorações que não era Deus, e os judeus começaram a condenar aquele povo como a escória da sociedade, como pessoas sem escrúpulos, como pessoas que não valiam nada, mas era necessário lá na frente haver uma conciliação. Leblafau e Micou açaí, Remeni canturu minassai. Então, eram todos pertencentes de famílias tribais, que agora não se davam mais. Passa anos. Entra reis, sai reis. Chega nesse tempo, o tempo de Jesus. Quando Jesus soube que os fariseus haviam tomado conhecimento de coisas que não estavam acontecendo, ele deixa a Judéia e foi para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. É hoje o dia que eu vou quebrar o que o homem fez. E o meu Deus, Ele é o ajustador de coisas, que o homem é o maior missionário. Depois de Deus. Porque o primeiro missionário foi o próprio Deus. Depois que Adão e Eva pecou, o primeiro missionário foi Deus. Aonde tu estás, Adão? Aonde tu estás? Depois do primeiro pecado do homem, o próprio Deus saiu à procura dele. Aonde tu estás? E depois, o próprio Cristo. Eu sinto uma glória aqui, irmão. Agora, dessa vez, o Senhor disse, e era necessário passar por Samaria. Agora você vai entender. E era necessário passar pelo lugar, porque Samaria é lugar protegido por Deus. Quando Jesus disse, era necessário passar por Samaria, ele estava dizendo, e era necessário passar pelo lugar protegido que meu Pai protege. Não entendi, pregador. Tem gente que não está aqui na igreja, nessa hora está no bailão, nessa hora está na discoteca, nessa hora está em qualquer outro lugar. Mas a mãe, a pai, alguém aqui que intercede. Nessa hora ele está lá fazendo tantas coisas, mas não deixa de ser protegido por Deus. Deus está lhe protegendo, porque ainda Ele vai cortar caminho para te achar, Ele ainda vai cortar caminho para encontrar-se com você. E quanta gente se encontrou com o Senhor, com a vida totalmente desregrada, mas o Senhor encontrou a gente. Então, por isso, e aí você vai ver, rapidamente, deixa eu passar.
O texto: era necessário passar por Samaria. Diga comigo, capital. Agora você vai entender que a Bíblia é algo extraordinário. É como nós moramos na grande Porto Alegre. As minhas filhas estão em Alvorada, na cidade natal. A grande Porto Alegre é completa de várias outras cidades. Outrora, Porto Alegre era conhecida como Porto dos Casais. A minha cidade, Alvorada, é conhecida como o amanhecer de um novo dia. Um amanhecer de uma nova manhã. Alguma pessoa que vai me visitar de outro estado e diz: aonde você vai? Eu vou a Porto Alegre, na casa do pastor Daniel Nogueira. Mas eu moro em Porto Alegre? Eu moro na grande, faz parte da grande Porto Alegre, mas a minha cidade é Alvorada. Então a Bíblia começa aqui: capital Samaria, Sicar, pequena cidade, em cima do monte Gerizim, e o judeu colocava todos os nomes, seja em filho, seja em qualquer coisa, conforme a circunstância dos acontecimentos que ocorreram ou que estavam ocorrendo, eles colocavam o nome. Então esses nomes aqui não estão de forma aleatória, e era necessário passar pelo lugar protegido pelo meu pai, no local da falsidade, no monte da benção. Hoje o negócio vai mudar, porque vem vindo uma pessoa aí, e ela vem tirar água, e você vai ver a cerca daquela mulher. O Senhor pergunta: vai lá, mulher, chama o teu marido. Ela diz: não tenho. Pois é, tu tiveste 5 e esse que tu tem não é seu. Ela disse: eu vejo que tu és um profeta. Mulher, dai-me de beber. Mas, Senhor, quem és tu para me pedir de beber? Sendo você judeu e eu samaritana. Ah, mulher, se você soubesse quem te pede de beber e conhecesses o dom de Deus, é você que pediria e eu te daria a água da vida. Mas tu não tem corda, não tem nada, como é que tu vai tirar água? Aí o Senhor abre o diálogo: vai lá, chama o teu marido. Ela diz: mas não tem, tu tiveste 5, que tem, tu não é teu. Ela diz: quem é esse homem que tem o poder de revelar, sem mesmo conhecer a minha história? O único que pode fazer isso era um profeta mencionado na minha região, que era chamado Messias, que ia passar por essa região, ia conciliar, ia nos reconciliar, ia trazer paz pelo nosso povo. E aqui eu quero começar algo, e daqui a pouco já vou orar por você. Deus trabalha diferente do que eu e você. Não entendi. Deus trabalha por números. Deus trabalha por números. Enquanto eu e você trabalhamos por o que vemos, o Senhor trabalha por números. O Senhor vê uma mulher, um problema conhecido de toda a cidade. Se fosse qualquer outro evangelista e pregador, ia pregar para grandes multidões e não ia pregar para uma pessoa. Essa é a diferença. O Senhor trabalha por números e a necessidade. O Senhor fala da necessidade, ela diz: nesse monte aqui nesse lugar, os meus pais já tinham ouvido, já tinham falado, e vejo que tu és um profeta. E para quem fala dessas coisas, só pode ser da parte do ou é o próprio Messias. Alaiacamachuia cai.
Amacando e cai. Bacana. Mas, Senhor, aonde deve se adorar? Aqui no Monte Gerizim? Ou lá no templo em Jerusalém? Aí ele diz, a hora vem, e agora é, que nem em Jerusalém, no templo, e nem aqui no monte, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, diga comigo, Deus é espírito. E procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito. Sabe por quê? O corpo pode falsificar a adoração, mas o espírito não falsifica. Livro do profeta messiânico, livro de Isaías diz, e aquele povo que me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está mostrando que pode haver falsificação, quem sabe até na gesticulação, mas quando alguém adora pelo Espírito, o Espírito não falsifica. O Espírito não falsifica. Não falsifica. Por isso que o Senhor, Ele sonda os corações. Aquela mulher que ninguém dava nada, é aquela mulher com uma vida totalmente desregrada, que o Senhor pega, através da vida dela, o Senhor agora leva essa mulher voltar até a sua cidade. Ela deixa o cântaro e chega na porta da cidade. Eis que tem um homem, falou tudo da minha vida. Vamos lá. Quando ela falou isso, todos saíram. Mas quem é esse homem? Porque ele era judeu, ele não podia entrar na região de Samaria. Então diz, que homem é esse que revela? Ela disse, esse homem é o Messias. Esse homem é o Messias. Eu vou orar já por você. E aí você vai entender que Deus trabalha por números. Diga comigo, números. Olha o que o Senhor faz. Ele vai até uma pessoa, Tem gente que não quer ganhar uma alma. O Senhor só precisa de uma alma. De uma alma tem uma família. De uma alma tem uma história que pode envolver uma cidade. Alguém olha na ótica humana e diz, não, eu não vou ganhar. O Senhor está dizendo, uma alma dentro. Por isso que o Senhor diz, cuida o pequeno rebanho que o Senhor entregou para você. Porque tem gente que quer trabalhar com a quantidade, mas o Senhor está dizendo, não te preocupa agora, porque eu estou olhando para os números. Outra coisa, há um dito, o Senhor não quer quantidade, mas o Senhor quer qualidade. Mas não tem isso na Bíblia. Deus quer qualidade, mas o Senhor, Deus quer quantidade. Mas quando falta quantidade, o Senhor preserva a qualidade. Se Deus não quisesse quantidade, Ele não tinha descido. Jesus não tinha descido para salvar eu e você. Ele quer quantidade, mas quando não se tem quantidade, se preserva pela qualidade. Você já pensou que você que é membro dessa igreja, não é você precisa ganhar a cidade toda, mas você precisa focar-se no número 1. Se eu ganhar uma alma, aquela alma que é ganha,
volta para casa e as pessoas sabiam, não prestava. Aquela pessoa tinha uma vida totalmente desregrada. E através do teu testemunho, vai trazer a cidade. Vai trazer a cidade. E toda a cidade vai ouvir o evangelho que salva. O evangelho que transforma. Mas eu não vou pregar porque acontece isso, um me machuca lá, um machuca aqui. Para aí. Certo homem estava tentando salvar uma cobra no abismo. E passa um rapaz e viu aquele homem que pegava um pequeno pedaço de pau e colocava junto ao abismo. Ele não queria que aquela cobra caísse e morresse. E ele colocava um pedaço de pau, a cobra subia até a metade. Quando chegava quase em cima, picava, tentava picar ele, ele largava o pedaço de pau. Ia lá, pegava um outro pedaço de pau, de madeira, e colocava, a cobra vinha subindo. E quando chegava até perto da mão dele, tentava lhe picar e largava. E fez isso pelo menos por 3 vezes. E o rapaz chegou e disse: você não viu que você está tentando salvar essa cobra e ela está tentando te picar? Por que que tu não deixa essa cobra morrer? Ele disse para ele: rapaz, eu quero te dizer algo. Eu não vou deixar o meu propósito de salvar por causa de instinto maligno de alguém que só quer picar. Meu Deus, aleluia. Eu não vou deixar de salvar por causa do instinto. A cobra tem o instinto, mas eu não vou perder a minha essência de salvar. Eu quero te dizer que dentro de você é uma essência que ultrapassa o instinto. Você vai ser machucado, você vai ser ferido, mas você vai continuar salvando, você vai continuar pregando, você vai continuar levando a palavra de salvação para aqueles que precisam. O Senhor Jesus disse: eu fui ferido na casa dos meus amigos. Você não vai deixar de perder a tua essência por causa de instintos. Jesus disse: e era-lhe necessário passar pelo lugar protegido, região da falsidade, no monte da bênção. Vem vindo uma pessoa, é uma só. É só uma que eu preciso, e ela vem vindo com sede. Ela vem vindo com a dificuldade tremenda. Eu vou abrir um diálogo, e através desse diálogo ela vai expor para mim, e ela vai entender que em meio ao nosso diálogo vai cair por terra algo que começou lá atrás. Começou algo lá atrás e Jesus quebrou aqui na frente. E nessa noite o Senhor está falando com você. Porque o diabo, ele sempre faz enlaçadas. Uma certa família, um certo senhor amarrou seu cavalo junto à cerca. O cavalo passou a cerca, comeu todos os legumes e todos os legumes de uma senhora que estava do outro lado do pátio. O marido dela, vendo que o cavalo comeu todos os legumes, ficou quieto. A mulher foi lá dentro de casa, pegou o revólver e deu um tiro no cavalo. Quando o dono do cavalo soube que aquela mulher matou o seu cavalo, ele vai lá dentro e pega o seu revólver e mata a mulher.
O marido, sabendo que agora aquele vizinho matou a sua mulher por causa que matou o cavalo, ele vai lá e mata todos os filhos daquele senhor. Aquele senhor pega, se revolta e vai lá, mata o vizinho. E toda a cidade veio a público e disseram: o que é isso que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? E compareceu Satanás. E naquela hora Satanás, ele só disse bem assim: é coisa do diabo. Ele disse: coisa minha não. A única coisa que eu fiz, eu desamarrei o cavalo que estava na cerca. Agora cada um que se matou foi por eles. O diabo sempre sai de cena. Ele só desamarra a situação. E eu e você fizemos. Mas Jesus está passando por Samaria. Jesus está passando por Samaria. Então vença o mal com o bem. O Senhor nos levantou, foi para isso. E pessoas que tinham situações terríveis, hoje estão sendo salvas e libertas pelo Senhor. Então aquilo que o inimigo levantou lá atrás, cai por terra hoje, através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Antes, eu não pedi para você abraçar ninguém, mas vou pedir pela primeira vez para você olhar para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele: só uma alma o Senhor quer. Diga para ele: não importa a situação dessa pessoa, só uma alma. Diga para ele: pode revolucionar nossa cidade. Só uma alma. Nós estávamos pregando em um congresso. No outro dia vamos para outra cidade, já vou orar por vocês. Um culto de consagração. Estava um conjunto cantando Deus tem a chave da vitória. Um homem que trabalhava à noite, chegou durante o dia em casa. E quando chega em casa, vai abrir a porta, está tudo quieto, entra no quarto. A sua esposa estava deitada com outro elemento. Ele vai lá, pega, sai de dentro de casa, pega uma corda, coloca numa sacola e disse: eu me doei por a minha família. E a minha esposa estava me traindo enquanto eu trabalhava. Vou me matar agora. Só uma alma o Senhor precisa. Só uma pessoa pode mudar toda a história. Colocou, e nessa consagração nós estávamos e o conjunto ainda cantando. E ele passa na frente da igreja que estava aberta, indo para se matar. E o conjunto cantava: Deus tem a chave da vitória. E cantaram aquele hino numa autoridade, que aquele homem parou e entrou dentro da igreja. Lá no fundo ele grita: é verdade isso, que Deus tem essa chave da vitória. Ninguém entendendo e o conjunto cantando: Deus tem a chave da vitória. Se Deus tem a chave da vitória, ele arrancou aquela corda e disse: eu ia me matar, mas se ele tem a chave da vitória, eu quero aceitar ele agora na minha vida. Rebacando e a cada sai.
Deus está me dando revelações aqui, homem. Esse homem hoje é um diácono da igreja. Aceitou a Jesus antes da pregação, na hora do louvor. Jesus mudou a vida dele. Quantas vidas que estão passando na nossa frente, cheias de problemas. E nós, às vezes, não falamos. Dizemos, Deus tem algo para a sua vida. Se você não tem coragem de falar, assovia um louvor que entra naquela alma e aquela pessoa, mas ainda há para mim a esperança ainda. Iliovai Ashergio. Dessa noite aqui eu vi milagres de Deus aqui dentro dessa casa. Eu vi milagres de Deus aqui dentro dessa casa. Se você falar a uma, não seja omisso. Mas se você for a uma pessoa, dessa pessoa, ela tem família, ela tem amigos. Não te esqueça de onde Deus nos tirou. Como eu, Deus me arrancou com mão forte e me libertou. Eu trazia todos os meus amigos para a casa do Senhor. Naquela época, não podia entrar de boné dentro da igreja. E os meus amigos disseram, eu vou na tua igreja, mas eu quero ficar de boné. Eu disse, não é o boné que vai parar você. Entra de boné que eu vou falar com o meu pastor. Eles entraram de boné e não tiraram o boné. E eu disse, por favor, não chegue até eles, não peça para eles tirar o boné. Fizemos um congresso, convidei o pregador Felipe Carvalho. Na rua está passando um homem, se endemoniou e disse, eu vou matar aquele pregador que está lá por nada. Entrou dentro da igreja com um capotão, puxou um 38. Quando puxou o 38 para matar o pregador, caiu endemoniado. Aí eles viram que a nossa igreja tem poder. Aquele homem veio até a frente que nem cobra, rastejando, pegaram o revólver dele. Quando ele foi liberto, ele disse, não sei, eu ia passando uma coisa, me tomou e mandou matar o que estava pregando. Mas quando eu entrei aqui para matar ele, parece que tinha um muro. Quando eu cheguei até a frente, eu estava tentando, tinha um muro que me parou, eu caí, não sei o que aconteceu. Ele não viu, mas ele quebrava tudo, eu estava endemoniado. Mas havia um poder aqui dentro que era maior do que estava nele. Repreendemos todo mal, ele foi liberto. Irmão Mário, hoje, presbítero da igreja na cidade de Alvorada, na Assembleia de Deus. Ainda tem poder, o Senhor precisa só de um. Se coloque em pé, irmão, senão eu vou. Mas, irmão, eu preciso ser crente para pregar. Eu conheço um rapaz que não era cristão. Ele ganhou 5 almas. Nós estávamos em uma vigília. E às vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Na região ali do pastor Madison, eu fui pregar na vigília do Moço do Centro de Recuperação. E quando eu fui pregar, naquele dia tinha saído um rapaz da prisão. E foi até o gerente do tráfico e disse, eu quero vender droga, saí meio ruim.
Eu quero vender droga. Eu quero me levantar. O gerente do tráfico disse: se tu ficar aqui, tu vai morrer. Eu vou te levar a um lugar. Eu não posso entrar lá ainda. A minha vontade é estar lá dentro. Mas eu sei que ali é o melhor lugar da tua vida. Tu entra lá e não sai mais de lá. Pediu para os seus trabalhadores que trabalhavam com ele na área do tráfico, e eles foram, na hora que eu estava pregando, estacionaram o carro na frente. Eles não desceram, ficaram na rua e disseram: entra lá dentro e aceita Jesus lá, porque se tu não aceitar, tu vai morrer aqui. Não te demos uma semana, você vai morrer. Mas se tu ficar lá dentro com os crentes, a tua vida vai ser mudada. Irmão, sinto a glória aqui. Irmão, aquele rapaz na hora veio, e centro de recuperação já é uma coisa tremenda. Quando ele veio e se atirou, já um pegou daqui, outro de lá, e o fogo pegou, e ele já caiu com o espírito mau, e era repreendendo. O rapaz levantou liberto, levantou chorando e disse: eu quero Jesus. O que está faltando em nós para que nós venhamos colaborar com o reino? Filipe pregava para uma grande multidão, e o Senhor tira ele daquela multidão e leva para pregar para uma pessoa que estava indo numa carruagem, e Filipe em alta velocidade pregando, correndo. Tu entendes o que tu lê? Filipe estava numa cruzada em Samaria, era muita gente, mas Filipe, ele entendeu que aqueles ali já estavam protegidos e salvos. O Senhor só precisa de uma pessoa. Filipe pregou aonde o evangelho entrou, na Etiópia, aonde ele, correndo, pregou e disse: quer que eu suba aí? Parou, ele ensinou a palavra. O camarada se batizou, levou para a sua cidade e ganhou a sua cidade. Você sabia, menina, que você pode ser uma grande missionária? Lá dentro da tua escola. Você sabia que você pode atrair muitas almas para cá, enquanto o inimigo está usando outros com Halloween, com isso e com aquilo? Deus precisa usar você. E convido a todos que estão aqui, se puder jejuar, na terça-feira jejue, porque está marcado e datado um portal para se abrir ao caminho das bruxas e os espíritos ocultos em todo o mundo. Só um pode parar: o Senhor, através do clamor da igreja. Eu já disse para a mulher, se eles disseram que tem bruxos jejuando há mais de uma semana, para que venha espíritos venham tomar. O Senhor não está pedindo para você a semana. Terça-feira, se você puder, nunca jejum pelo menos 2 horas, até o meio-dia. Seja crente você ou não, diga: Senhor, nós não aceitamos mais mal na nossa terra.
Deixa eu orar por você aqui hoje, que são os missionários.